Nos encontramos neste exato momento no Comitê Municipal do Partido MPLA no município da Chicala Chuluanga. A exemplo do que acontece em todo o território nacional, na Chicala também está então aberta uma sessão de homenagens cujo objetivo é para que cada um deixe então uma mensagem, uma dedicatória daquilo que foi o presidente José Eduardo dos Santos. Tal como tivemos acesso ao programa, conseguimos ver então ali nas imagens o momento em que o primeiro secretário do MPLA, José Manuel dos Santos, chegava e dirige-se então à foto do presidente José Eduardo dos Santos para proceder então à devida vénia e assina também o livro de homenagens. José Manuel dos Santos, que depois de Elia Sanjuquila eram as pessoas que traduziam então os discursos do presidente da República, José Eduardo dos Santos, a quando da sua vinda ao Uambo. José Manuel dos Santos recorda dos momentos vividos com o presidente José Eduardo dos Santos com bastante nostalgia. Vamos acompanhar. Que consolide a reconciliação nacional, um momento que ajude-nos a caminhar para o desenvolvimento multifacético que se pretende para este país. No fundo, não temos palavras para descrever aquilo que nós sentimos no nosso interior. Está aberto então o livro de condolências. Este livro estará aberto até mais ou menos quando? O livro de condolências estará aberto até sábado, quer no município, aqui no Comitê Municipal, quer nos comitês comunais do Mbavo, do Sambo e do Samboto, e também nos alguns comitês de ação. Os militantes também juntaram-se então a esta sessão de assinatura, bem como os outros membros do partido. Ouvimos também alguns militantes que destacaram a figura de José Eduardo dos Santos. Vamos então acompanhar alguns pronunciamentos de militantes aqui na Chicala Chuluanga. Neste momento de grande consternação, vem-nos à memória daquilo que são os grandes feitos que agora, saudoso camarada presidente José Eduardo dos Santos, dos vários momentos mais marcantes é aquele no dia 22 de fevereiro, quando as Forças Armadas angolanas no leste do país, quando o líder beligerante das forças militares da UNITA acabou por tombar, na altura o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas angolanas, o general Armando da Cruz Neto, perguntou ao presidente José Eduardo dos Santos qual seria o passo a seguir. Se que deviam fazer tudo para acabarem com aqueles que estavam a fazer a guerra. E o camarada presidente José Eduardo dos Santos, com um coração de pai, de um humanista, de uma pessoa pacificadora, dizia que nem mais um tiro. Nós conhecemos quem foi o José Eduardo dos Santos. Ele foi o arquiteto da paz, e porque os angolanos atualmente estão em paz, graças ao senhor José Eduardo dos Santos. Bem, neste momento é um momento muito triste, falando daquilo que foi o camarada presidente José Eduardo dos Santos. Foi uma pessoa humanista, sabia perdoar, então deixou um legado que poderemos seguir até as gerações vindouras. Benedita Vissapa, falar do camarada José Eduardo dos Santos enquanto líder do MPLA é falar de uma pessoa muito importante, não só para o MPLA, mas para
Angola em si. Ele foi uma pessoa que contribuiu muito e temos muitos feitos, todos realizados por ele. Foi um pai e, como ele dizia, gostaria de ser encarado como um patriota. Nós hoje redefinimos José Eduardo dos Santos como um bom patriota. Este bom patriota que resumiu sua imagem na paz, na reconciliação nacional e na coesão do povo angolano. Hoje percebemos que começou com a ideia de que devíamos estar todos nós unidos numa única causa, que é do país, e que este processo terá que ser levado a cabo por todos os angolanos. Agora vamos conversar também com o segundo secretário do MPLA aqui no município da Chicala-Choluanga, o senhor Antônio Modesto dos Santos, para juntos então refletirmos em torno daquele que foi o presidente emérito desta República, presidente José Eduardo dos Santos. Camarada Antônio Modesto dos Santos, estamos a viver um momento bastante difícil, não só para o partido, mas para o país. Na verdade, é um momento muito triste, porque Angola e o MPLA perdem um dos seus melhores filhos. A sua morte abala-nos bastante e podem crer que este é um vazio não possível de ser preenchido, tal como ele humildemente tinha dito no momento da sua exceção, que estava a ocupar uma missão, uma substituição não fácil e que nem tão pouco era possível de ser preenchida, e que era simplesmente uma substituição necessária na altura, porque acabava de falecer o saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, e em 2017, em 2018 entende deixar a vida política ativa e termina com uma mensagem também incomparável. Dizia ela que toda natureza humana não há nenhuma atividade isenta de erros, e ele assumiu que também os cometeu, até porque o momento que ele dirigiu, os erros eram inevitáveis, porque outros eram por causa do preço da paz. Então, estamos em luto, porque morreu aquele homem detentor de mensagens de paz, de fraternidade, de unidade, e assim Angola perde um grande filho. Obrigado. Eram então palavras aqui do segundo secretário do MPLA aqui na Chicala-Choluanga, Antônio Modesto dos Santos, que também deixou então ficar aqui algumas notas daquilo que foi então a figura do presidente José Eduardo dos Santos. Voltamos a lembrar, nós respondemos a partir do Comitê Municipal do MPLA aqui na Chicala-Choluanga, onde vários militantes estão reunidos para render uma singela homenagem àquele que foi o príncipe ou o artífice da paz e também da reconciliação nacional. Dizer que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, faleceu no passado dia 8 de julho do ano 2022, vítima de prolongada doença em Espanha. Para os militantes, fica o legado de um líder incansável que muito fez em prol do desenvolvimento de Angola. A partir da Chicala-Choluanga, recebam os cumprimentos do nosso Câmara Júlio dos Santos Marcolino, na realização Cipriano Sumandalo, e ao microfone é comigo. Eu sou o Moraes Júnior. Estamos juntos, e que viva eternamente a memória de José Eduardo dos Santos. Sem mais um tiro, era assim a palavra que soltou José Eduardo dos Santos em 2002, depois
da morte do líder do Galo Negro, Jonas Savimbi.